Estamos aqui na terceira parte da nossa aula de threads. Vamos agora saber quando esperar, quando notificar, certo? Então vamos lá. Então, às vezes, o que acontece? Lá no nosso exemplo, por exemplo, que a gente fez, teve até uma pessoa que questionou aí, né? Falou assim, pô, mas por que você tem que esperar um segundo, né? Que negócio mal feito, né? Você tem que esperar um segundo. O ideal seria, olha, depois que as threads terminarem de executar, você executa essa parte. Certo? Faria muito mais sentido, né? Então, às vezes, por exemplo, no caso ali, a minha thread main, ela deveria esperar as outras threads terminarem, certo? Para poder continuar executando e imprimir as coisas lá no console, né? Então, as threads precisam de alguma forma conversar. Falar assim, ó, tô esperando você terminar. E aí quando o cara lá terminar, fala, olha, pode rodar aí. Certo? Tá? Então, esse método wait também é um método de object. Você pode chamar ele em qualquer objeto. Tá? Então, quando você chama object.wait, né? Aquela thread, digamos assim, ó, o que acontece? Você só pode chamar o wait dentro de um bloco synchronized. Tá? Então, e esse bloco synchronized tem que ser com esse objeto. Tá? Com esse objeto onde você está chamando o wait. Tá? Então, ó, entrei no bloco synchronized daquele objeto. É meu o direito de executar a thread dentro daquele negócio. Qualquer outra thread que chegar ali vai ter que me esperar. Aí chega num determinado ponto que eu falo assim, ok, eu tô aqui, tenho o direito de executar, mas eu preciso esperar a outra terminar. Então eu vou lá e falo assim, wait. Então nesse momento ele vai falar assim, ok, então agora eu posso executar. Tá? Quando a outra notifica. Tá? Então o wait é meio que você passar o direito da execução para outras threads. Tá? E a gente tem o método notify, também conhecido como acorda para cuspir aí, certo? Então o cara vai lá e fala assim, acorda aí thread, você que está esperando, você já pode executar, tá? Então o que vai acontecer? Quando você chama notify, uma outra thread que tiver no wait, ela vai acordar e vai continuar executando. A pergunta é, e se tiverem várias threads no wait? Não é garantida qual que vai continuar executando. Certo? Existem algumas variações, que é o wait time, né? Aquilo ali é mais ou menos, espera no máximo tanto tempo. Se ele receber um notify até ali, ele desperta e continua. Se não, passou aquele tempo, ele continua de qualquer forma. Certo? E tem o Notify All. Certo? Que todos os objetos que estão com wait, eles são despertados, mas qual vai ser escolhido para executar, como está dentro do bloco Synchronized, só pode executar um de cada vez. Aí eles vão ter que se organizar de alguma forma ali. Certo? Então, como que a gente vai usar isso daqui, né? A gente viu ali, né, no nosso Minilab que a gente deu aquela coxambrada de esperar, né, um segundo ali no final para poder imprimir no console. Vamos fazer direito e vamos usar o wait notify ali, tá? Então, ó, a minha classe aqui, ó, ela vai usar um bloco synchronized aqui, certo? Ele vai fazer o synchronized em cima do storage, certo? E vai fazer s.wait,
wait. Certo? No storage, né, eu vou, então, para ficar bacaninha aqui, ó, eu vou tirar esse synchronize daqui, certo? Vou fazer, ó, só para vocês verem, eu vou fazer aqui, ó, if count for igual a 1000, então ele faz um this.notify. Certo? Vou salvar aqui. Não está reclamando? Tá, deixa eu rodar aqui que ele provavelmente vai dar algum pau. Ó, ficou esperando aqui, não rolou não, ó. Ué? Ele deve estar lá esperando para rodar. Esse cara aqui tinha que ser dentro de um bloco Synchronize também. Deve ser por isso, né, que ele não está rolando. Mas eu vou botar Synchronize. Eu achei que desse alguma exceção aqui. Vamos lá. Vamos ver se agora roda. Ah, agora foi, ó. Certo? Então, ó, o que ele fez? Ele veio aqui e viu, olha, quando o count chegar em 1000, você notifica o camarada lá para ele imprimir. Certo? Então aqui, ó, ele dá um synchronize e desce, né, e fica fazendo o wait aqui, ó. Então, ó, tá dando certo, beleza pura. Vamos fazer dar errado? Vamos supor que aqui demorou mais do que o que deveria, certo? Então aqui eu vou dar um thread.sleep, certo? 1000. Ó, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai ficar esperando, ó. E pode esperar sentado. Por quê? Porque o cara lá deu o notify antes dele fazer o wait. Certo? Então, ó, o que está acontecendo aqui? Que situação que eu estou simulando aqui com esse sleep aqui, ó. Esse cara aqui, ele executou e ele deu esse notify antes de chegar nesse wait. Então ele vai ficar aqui esperando. Tá? Então aqui, ó, eu tenho que de alguma forma, né? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui um public int get count, certo? Return count. E aí, aqui, ó, por exemplo, o que acontece? Se eu conseguir entrar aqui dentro, como eu tô chamando dentro de um bloco synchronized s, ninguém vai entrar nesse método aqui enquanto eu estiver dentro do wait. Então não tem perigo de eu recuperar o count e uma outra thread lazarenta lá e incrementar o count enquanto eu estou pegando o valor dele. Tá? Então eu entrei naquele synchronized, ninguém mais vai executar add data porque tem synchronized em cima do mesmo objeto. No caso aqui é o this, né? É a instância de storage. Tá? Então aqui eu vou fazer um if s ponto get count for menor do que 1000, aí sim ele dá o wait. Se não, ele vai embora. Tá? Então a gente tem que, como a gente não consegue garantir quem vai rodar primeiro ou não, a gente sempre tem que se precaver aí se você não vai estar esperando por uma coisa que já aconteceu. Certo? Ó, aqui, ó, ele esperou 1 segundo, mas imprimiu depois, ó. Se eu tirar aqui o sleep,
que vai acontecer? Ó, deixa eu, antes do wait aqui, só para a gente ver o que está acontecendo, vou chamar aqui um sysout esperando, certo? E aqui no storage, né? Vamos, antes do notify, vamos dar um notificando. E aqui, ó, depois do wait, vamos dar um acordei. Certo? Então vamos rodar aqui. Vamos ver qual foi aqui, ó. Ah, vai ser sempre aqui no começo, né? Ele começa a esperar, certo? Aí ele notifica, ele acorda e vai embora. Quer ver, ó? Vamos só pra gente... Opa! Só pra gente ver aqui, ó. Esperando. Ainda está no... Certo? Vamos rodar aqui, ó. Vamos ver. Ó, quando ele chegou ali, ele ainda estava no 779. Tá? Ou seja, ainda tinha thread rolando ali. Certo? Agora, se eu botar aquele thread.sleep aqui, ó. Ó, ele vai dar o notificando ali, ó. Antes dele esperar. Certo? Aí quando ele chega ali, ele nem espera. Ele já roda direto. Tá certo? Então, chegou a hora da gente aprender sobre um negócio chamado deadlock. Certo? Isso daí eu acho que é em Belo Horizonte. Tá? Se alguém sabe de onde é aí, posta aí nos comentários aí. Certo? O que acontece? É uma situação que um carro ele vai bloqueando o outro. Então, por exemplo, vamos começar aqui ó, por essa rua aqui. Ó. O carro que quer vir para cá, né, ele não pode porque ele está bloqueado aqui. Que esse cara também não pode porque ele está bloqueado por esse cara aqui. Que também não pode sair porque está bloqueado por esse aqui. Que também não pode sair que está bloqueado por aquele primeiro que está esperando. Ou seja, que desgraça, né? Tá? Esse é o famoso deadlock. Quando você chega numa situação que um fica esperando pelo outro, né? Numa situação ali circular, né? Que ninguém mais consegue sair daquela questão, né? A gente tem uma lei aí do Kansas, ali quando estava ali no 1800 e a bolinha ali, né? Que era o seguinte: quando dois trens aproximarem um do outro num cruzamento, os dois devem parar completamente, né? E não começar até que o outro vá embora. Deadlock. Certo? Né? O cara vai acontecer o quê? Vai parar, o trem A vai ficar esperando o trem B, o trem B vai ficar esperando o trem A, né? A não ser que alguém vá contra a lei e passe, né? Eles vai ficar ali um esperando o outro. Certo? É um deadlock. Tá? É uma espera circular. Certo? Então, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado
quando a gente tiver um bloco synchronize dentro do outro, tá? Muitas vezes não é explicitamente um bloco synchronize dentro do outro, mas às vezes você tem um bloco synchronized que chama um método que é synchronized, ou chama um método que dentro dele tem um outro synchronized, né? Ou então é um método synchronized que chama o outro, né? O que acontece? Se você chama o synchronized A, né? E logo em seguida o B, né? Quando você chama o synchronized B, você vira e fala assim, olha, estou esperando só eu ter direito de executar B. Tá? E depois você vira e fala assim, olha, só eu tenho direito de sincronizar A agora, de acessar A. Né? E aí você tem, por exemplo, um outro cara que faz o contrário, ele sincroniza primeiro o B e depois o A. Né? Então o que acontece? O primeiro pega o A e fica esperando o B. O segundo pega o B e fica esperando o A. Certo? O que vai acontecer? Cada um vai ficar esperando ali infinitamente, né, o outro devolver o recurso. Então, a gente tem o deadlock, que é o quê? Uma thread esperando a outra para poder executar. Tá? Esses aí vão esperar para sempre. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Não vou entrar em detalhe em algoritmos para tirar a deadlock, mas, por exemplo, o simples fato de você garantir que você sempre vai tentar adquirir os recursos que você precisa na mesma ordem, né? Isso aí já ajuda, tá? Nesse caso, se o segundo ali sincronizasse com A primeiro, né? E o segundo o primeiro já tivesse pego o direito de executar A, né? O segundo nem entraria, nem tentaria pegar o B, tá? Então, a gente tem que prestar atenção se não está acontecendo o deadlock, né? Então, assim, não vou entrar muito em detalhe de como tirar algoritmos e tal. Tem uma grande área aí na computação que estuda isso daí, é mais para vocês saberem que existe, né? E que tem que tomar cuidado que isso daí pode acontecer, tá? Bom, vou falar agora sobre algumas bibliotecas aí de concorrência que ajudam a gente a implementar isso daí de uma forma melhor, tá? Então, uma coisa, né, que a gente tem que levar em consideração é que você criar uma nova thread é uma coisa que é custoso às vezes para o sistema operacional, tá? Então, criar novos processos e ficar matando e criando um monte de processos não é uma coisa eficiente, né? Então, uma boa prática que se usa, né, para conseguir uma otimização dessa parte é usar um pool de threads. É tipo assim, olha, eu crio aqui vários processos, né? Eu deixo esses processos em stand-by e assim que eu preciso deles, eu vou, encaixo aquilo que eu quero executar em um deles e mando rodar, tá? Existe uma classe chamada Executor Service, tá? Que ela pode ser utilizada ali para executar runnables, tá? Então, ao invés de você criar uma thread da start, né, você vai chamar nesse Executor Service o método execute, né? A questão é o seguinte, ele vai tentar reaproveitar a thread, né, threads existentes para rodar isso daí, tá? E aí quando você chama o shutdown, você fala com ele, ó, você pode matar as threads que você criou, tá? Tem uma outra classe chamada blocking queue, na verdade é uma interface, né? Tá? E que a gente tem várias implementações, Array Blocking Queue, Linked Blocking Queue e Priority Blocking Queue, tá? Que é uma fila que se você tentar pegar alguma coisa dela e não tiver nada, é como se ela te desse um wait ali. Então você vai. A thread que tentar recuperar alguma coisa dela e ela não tiver nada, vai ficar bloqueada.
e ela só vai ser desbloqueada quando você colocar alguma coisa na fila, aí sim ele vai conseguir retirar e executar, tá? E também o contrário acontece, né? Ele bloqueia também se você tenta colocar alguma coisa na pilha e ela tá cheia. Então, tô tentando colocar coisa na pilha, ih, já tá cheia, bloqueia, certo? E aí, quando esvaziar aquela pilha, é como se ele desse o notify ali, você continua executando. Então, você não precisa se preocupar com o wait e notify. Você pode criar threads que vão lá e colocam coisas na fila para serem executadas, e você pode pegar threads que pegam coisas na fila e vão processando aquilo lá. Tá? Se não tiver nada para processar, esse cara vai parar e vai ficar esperando. Se não tiver mais espaço para empilhar, para botar coisa na fila, o outro também vai pegar e vai ficar esperando. Tá? Então, ajuda bastante nessa parte de sincronização sem ter que ficar mexendo com o wait notify. Tá? A gente tem umas classes, né, que ela meio que substitui essa história do wait notify, tá? Que é, por exemplo, essa classe lock, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, eu quero que só uma thread acesse um determinado recurso. Então eu dou lock e depois, quando eu quero liberar, eu chamo unlock. Tá? Seria equivalente a eu fazer o synchronized L ali. Tá? É uma forma de você não precisar ficar mexendo muito com bloco, né? Tá? Você tem também o condition, que seria o equivalente ali, por exemplo, ficar fazendo wait e notify também. Na verdade, esse é equivalente ao bloco synchronize e desse aqui, o wait e notify. Tá? Na verdade, a diferença é que essa classe vai ter essas coisas aí dentro dela, ao invés de ter usar essa coisa da linguagem diretamente, né? Então, essa classe condition aí, note que ela vem de um lock. Você cria um lock, aí do lock você cria o condition, e aí você tem esse await, o signal e o signal all, que seriam equivalentes aí ao wait, notify e notify all. Tá? Tá? Uma coisa interessante é o seguinte, às vezes a gente precisa que uma coisa simplesmente executa em paralelo, né? E aí a gente vai e chama o run, né? Cria um runnable e roda o run, tá? O problema é que o runnable, né? Ele não retorna nada, né? Se você quiser que, por exemplo, tenha um resultado da execução, você tem que, sei lá, criar um lugar compartilhado, fazer sincronização em cima desse lugar, né? Imagina, por exemplo, que eu tenho um array muito grande e eu estou procurando, sei lá, o maior número, né? Então, eu vou procurando e aí, sei lá, vou ter um lugar centralizado, mas aí eu tenho que sincronizar o acesso para mais de uma thread não acessar ao mesmo tempo, sobrepor o valor, né? Então isso daí acaba sendo complicado, tá? Tem uma solução mais fácil se você quer que, por exemplo, uma coisa que executa numa thread separada, ela retorne um resultado para você, tá? Você cria ao invés de você usar o runnable, você usa essa interface callable, né? E ela te retorna um future, tá? O que é o future? No futuro eu vou ter um valor desse aqui para você. Tá? Então vamos ver como é que funciona. Tá? Então executando um callable dentro lá daquele executor, né, que a gente viu, né, a gente vai receber como retorno um future. Tá? E aí quando a gente tentar pegar o valor desse future, se ele não tiver disponível ainda, ele bloqueia. E aí ele desbloqueia assim que aquele valor estiver disponível, eu pego ele e continuo executando. Tá? Tá? Então, o callable ele é bem parecido com o runnable, só que ele tem um tipo genérico e o método, ao invés de ser o run, é o call, né? Ele retorna o valor daquele tipo genérico. Então, se eu quiser um callable que retorna um integer, eu vou implementar callable integer. E aí o método call retorna integer. Se eu quero que ele retorne uma string, eu vou implementar callable string
e aí o método call vai retornar uma string, tá? Aí, ó, mais um, a gente que viu a aula de generics aí, ó, um bom uso de generics, isso daqui, tá? Então, ó, como é que vai funcionar isso daqui, tá? Então, essa classe future, ela note que, por exemplo, o método call ele não retorna um future, ele retorna um integer. Quem vai retornar um future é no momento que eu lá naquele executor service eu chamar o método submit passando aquele callable. Aí ele me retorna um future, tá? E aí, por exemplo, eu vou lá e falo assim, olha, roda esse callable aí para mim que eu vou fazer umas outras coisas, tá? Aí eu chamo, enquanto ele calcula lá, posso fazer outras coisas e aí no momento que eu precisar do resultado daquela execução, eu dou um future.get, tá? Se ele não tiver ainda, ele vai esperar aquela execução terminar e vai me retornar. Certo? Bem bacana isso daqui, tá? Vamos fazer aqui um mini lab, tá? A gente vai criar um método main que soma números de um array de 10.000 elementos, tá? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um callable que soma 100 desses elementos, tá? E aí a gente vai executar essas somas em paralelo, né? E vai usar o future para pegar o resultado e somar esses resultados, certo? Tranquilo? Mas vamos fazer isso num outro vídeo.